Vamos ver se tá saindo o som. Testando, um, dois, três. Beleza, tá saindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Henrique Martins. Bom dia, você é professor. Mas enquanto eu não sou, eu aprendo algumas coisas por aqui. Mais um dia. Faz tempo que eu não gravo. E continuando a leitura do Seja Jovem Poeta, Rainer Maria Rilke, que é um livro pequenininho, que fica 90 páginas, isso mesmo. Eu tinha parado na 54 muito tempo atrás e agora vamos retomar ele. Eu vou tentar manter o mesmo esquema de sempre terminar a carta que ele escreveu na leitura, e quando a gente for pausar e continuar no próximo episódio, pá. E manter essa pegada aí. Vamos lá. Retornando à leitura, eu só me ajeitar aqui. Ah, Roma, 23 de dezembro de 1903. Meu caro senhor Capos, o senhor não deve ficar sem o cumprimento. Hã? Eu comecei me embananando. O senhor não deve ficar sem o cumprimento meu quando o Natal se aproxima. E no meio da festa, sua solidão pesa mais do que nunca. Ahn, mas se perceber então que ela é grande, alegre-se com isso. Pois o quê? Pergunte a si mesmo: seria uma solidão sem grandeza? Existe apenas uma solidão, e ela é grande. Nada fácil de suportar. Acabam chegando as horas em que quase todos gostariam de trocá-la por uma união qualquer, por mais banal e sem valor que seja. Trocá-la pela aparência de uma mínima concordância com o próximo, mesmo que com a pessoa mais indigna. No entanto, talvez sejam justamente essas horas em que a solidão cresce, pois o seu crescimento é doloroso como o crescimento de um menino e triste como o início da primavera. Mas isso não deve confundi-lo. O que é necessário é apenas o seguinte: solidão, uma grande solidão interior. Entrar em si mesmo e não encontrar ninguém durante horas. Pô, cadê o fone, velho? É preciso conseguir isso. Ser solitário como se era quando criança. Quando os adultos passavam para lá e para cá, envolvidos com coisas que pareciam importantes e grandiosas. Porque esses adultos davam a impressão de estarem tão ocupados e porque a criança não entendia nada de seus afazeres. Notando aqui como ele parece que ele trata a criança até como quase uma não pessoa, né? Tipo assim, porra, a criança não precisa participar do mesmo espaço dos adultos. Tipo, em questão de troca de ideia, até porque é outra vida, outra vivência, outro, outra experiência. E, porra, criança pode andar com outra criança, velho. Não precisa ser solitária. Mas a gente tá entendendo o ponto que ele tá falando. Ele tá edificando a capacidade da solitude, né? É, é o que ele vem edificando desde o começo das cartas e tal. E um dia, ao percebermos que suas ocupações são mesquinhas, que suas profissões são enrijecidas e não estão mais ligadas à vida, por que não olhar para eles como uma criança observa algo de estranho, a partir da profundeza do próprio mundo, da amplitude da própria solidão, que é ela mesma um trabalho, um cargo e uma profissão? Por que se desejaria trocar o sábio não entendimento de uma criança pela atitude defensiva e pelo desprezo, uma vez que não entende que o não entendimento é estar sozinho, mas a atitude defensiva e o desprezo são participações naquilo de que, com esses recursos, as pessoas querem se afastar? Pense, meu caro, no mundo que o Senhor leva dentro de si, então dê a esse pensamento o nome que quiser. Pode ser lembrança da própria infância ou anseio do próprio futuro. Apenas preste atenção no que surge a partir de dentro, e leve-o acima de tudo que o Senhor percebe em torno. Se um acontecimento mais íntimo é digno de todo o seu amor, é nesse acontecimento que o Senhor deve trabalhar de algum modo, sem perder muito tempo nem muito esforço,
para esclarecer sua posição em relação aos outros homens. Quem é que lhe diz que o senhor tem uma posição? Eu sei. A sua profissão é dura e cheia de contradições que o afetam. E eu previa as suas queixas. Já sabia que elas viriam um dia. Agora que vieram, não posso tranquilizá-lo. Posso apenas aconselhar que pondere se todas as profissões não são assim, cheias de exigências, exigências, cheias de animosidade contra o indivíduo, repletas do ódio daqueles que se conformaram, resignados e rabugentos, com sua obrigação insossa. O cargo com o qual o senhor tem de viver agora não é mais carregado de convenções, preconceitos e enganos do que todos os outros cargos. Se há alguns que revelam uma liberdade maior, mesmo assim não existe nenhum que seja amplo e espaçoso, que se relacione com as grandes coisas de que a verdadeira vida é constituída. Aqui é interessante que ele está trazendo a vida para fora do trabalho, né? Exacerbando como é a relação de trabalho na sociedade deles aqui. E como é que chama? E dando dica. Dando dicas, né? De como ver a vida além disso. E se ele tá reclamando do trabalho, dele entender que mesmo que existam trabalhos menos piores, sempre terão seus problemas, tá ligado? Apenas o indivíduo solitário é como uma coisa submetida a leis profundas. E quando alguém sai de casa durante uma manhã que se inicia, ou olha para fora ao entardecer, carregado de acontecimentos, quando se sente o que acontece lá fora, qualquer cargo se despende dele como de um morto, por mais que se encontre no meio da vida em sua plenitude. O que o senhor precisa enfrentar agora como oficial, caro senhor Capos, é algo que seria sentido em qualquer outra profissão, até mesmo sem qualquer cargo. Tivesse procurado sozinho um contato leve e independente com a sociedade, não seria poupado desse sentimento opressor. É assim em toda parte, mas isso não é motivo para medo ou tristeza. É, se não, se não há nenhuma comunhão entre os homens e o Senhor, procure estar próximo das coisas, que não abandonarão. Ainda lhe restam as noites e os ventos que passam pelas árvores e sobre muitas terras. Entre as coisas e os animais, tudo ainda é pleno de acontecimento em que se pode tomar parte. E as crianças ainda são como o Senhor era quando criança, igualmente tristes e igualmente felizes. Quando pensar em sua infância, é, viva de novo entre elas, de modo que os adultos não sejam nada e suas virtudes não tenham valor algum. Se é algo angustiante e perturbador pensar em sua infância, na simplicidade e na quietude que a envolvem, porque o senhor não pode mais acreditar em Deus como o via antes. Pergunte a si mesmo, caro senhor Capos, se perdeu realmente Deus. O que ocorre não é que não chegou jamais a possuí-lo, pois quando isso teria acontecido? O senhor acredita que uma criança pode sustentá-lo? Se os homens só o suportam com esforço. Se seu peso esmaga os anciãos, acredita que alguém, caso realmente o possua, pode perdê-lo como se perde uma pedrinha qualquer? Ou não percebe também que quem o tivesse só poderia ser perdido por ele? Contudo, se o senhor reconhece que ele não se encontrava em sua infância, nem antes, se intui que Cristo foi iludido por sua nostalgia e Maomé foi enganado pelo seu orgulho. E se o senhor sente com o temor de Deus também não existe agora, é neste momento em que falamos dele. Então, de que lhe vale sentir falta dele, que nunca existiu, como de algo passado, e, e procurá-lo como se o tivesse perdido? Ele tá trazendo tanto essa ideia de solitude e solidão, ele tá falando tá indicando que ele se afaste de algumas das pessoas que ele tá reclamando e veja razão nas coisas, na terra, no mundo terreno, nas árvores, no vento, nas crianças, que eram como ele é hoje, e que se afaste até da fé, caso ele, que parece que esse personagem tem, né, que ele tá, como é que chama?
que ele tá ensinando isso. Nossa. Então, você vê que é a solitude total, saca? Tipo, o espaço para outras pessoas, adultos, né? No caso que ele fala das crianças que são exceções, é mínimo, que ele não deve nem se preocupar como abnegar, se afastar e tal. Por que não pensar que ele é aquele que está por vir? Aquele que se encontra diante da eternidade. Ah, que interessante. O futuro, o derradeiro fruto de uma árvore cujas folhas somos nós? O que o impede de projetar seu nascimento nos tempos por vir? De modo a viver sua vida como um dia doloroso e belo na história de uma grande gravidez. O Senhor não percebe como tudo o que acontece é sempre de novo um começo? E não poderia ser o começo dele, já que todo início é sempre tão belo? Se ele é o mais perfeito, o que há de pequeno não tem que estar antes dele, de maneira que ele possa se escolher a partir da plenitude e da superabundância. Ele não tem de ser o último, a fim de abarcar tudo? E qual sentido teríamos nós se aquele pelo qual ansiamos já tivesse existido? Aqui ele está dando uma visão de Deus como finalidade, como fim último. De como ele sendo a maior coisa de todas, ele está lá para apagar a luz, para desligar a TV no final, saca? E ver ele como ele é tão grandioso, qual o sentido dele já ter existido? Ele tem que existir no final, pelo menos na visão desse personagem aqui, né? Assim como as abelhas juntam o mel, reunimos o que há de mais doce em tudo e o construímos. E com o que há de menor, com o que há de insignificante, caso resulte do amor, que começamos, em seguida recorremos ao trabalho e ao descanso. A um silêncio ou a uma pequena alegria solitária. A tudo aquilo que fazemos sozinhos, sem participantes e colaboradores. Assim damos início àquele que não presenciaremos, do mesmo modo que nossos antepassados não nos puderam presenciar. E no entanto, eles, que se foram há muito tempo, se encontram em nós, como projeto, como carga pesando sobre o nosso destino, como sangue que corre em nós e como um gesto que desponta das profundezas do tempo. Alguma coisa pode tirar a sua esperança de estar um dia nele, no mais distante, no mais extremo? Caro Senhor Capos. Essas são as primeiras linhas que falam o nome dele, né? Pelo menos pelo que eu lembro. Festeja o Natal com esse sentimento piedoso de que talvez ele precise exatamente dessa angústia por parte do Senhor, para começar. Esses dias de transição talvez sejam justamente o tempo em que tudo no Senhor trabalha nele, como no passado, quando era criança. O Senhor trabalha nisso sem fôlego. Seja paciente, sem má vontade, e pensa que o mínimo que puderes fazer é não dificultar sua vinda mais do que a terra dificulta a chegada da primavera quando ela se anuncia. Fique alegre e seja confiante. Seu Ana Maria eu. Essa é uma carta muito mais ontológica, né? Acho que ele que mandou essa carta no Natal, ele trouxe isso tudo, né? Toda essa bagagem, todo esse sentimento e visão de mundo. E por vir uma reclamação do Capos, né? Achei foda essa carta, velho. É a segunda vez que eu tô lendo e eu não lembrava dessa parte. Roma, 14 de maio de 1904. Ele mandou outra no Natal. Ah, já passou um ano, já tá no próximo ano, quer dizer, passaram 6 meses. Meu caro senhor Capos, passou muito, passou muito tempo desde que recebeu a sua última carta. Não me guarde rancor. Primeiro foi o trabalho, depois uma perturbação e finalmente uma doença que me impediram de dar uma resposta que partisse, assim eu queria, para o senhor de dias calmos e agradáveis. Agora me sinto novamente um pouco melhor. O início da primavera, com suas transições cruéis e geniosas, também foi. Você vê que ele traz bastante o clima, né? Tanto que ele exacerbou lá no começo. No começo não, na última carta, sobre encontrar sentido nas coisas do ambiente, tal, tal, tal.
vê que nas próprias cartas dele você percebe como ele traz o clima e o dia e tudo. Também foi difícil por aqui, e venho cumprimentá-lo, caro Sr. Capos, e lhe dizer o que gosto muito de fazer. Uma ou outra coisa sobre sua carta da melhor maneira que posso. O senhor pode notar que copiei seu soneto, porque achei que ele é belo e simples. Não sei o que é soneto. É uma... Nascido em uma forma na qual se desenrola com tão tranquila sobriedade. São os melhores... são versos. São os melhores versos que cheguei a ler de sua parte. Agora lhe dou, agora lhe dou essa cópia, porque sei que é importante, porque eu sei que é importante e uma experiência inteiramente nova reencontrar um trabalho próprio escrito com a letra de outra pessoa. Leia os versos como se fossem alheios, então sentirá de maneira mais íntima o quanto são seus. Foi uma alegria, para mim, ler muitas vezes esse soneto e sua carta. Portanto, agradeço pelos dois. Foda. Não se deixe enganar em sua solidão, só porque há algo no Senhor que deseja sair dela. Nunca se deixe enganar em sua solidão, só porque há algo no Senhor que deseja sair dela. Justamente com esse desejo o ajudará. Caso o Senhor o utilize com calma e ponderação, como um instrumento para estender a sua solidão por um território mais vasto. As pessoas, com o auxílio de convenções, resolveram tudo da maneira mais fácil e pelo lado mais fácil da facilidade. Contudo, é evidente que precisamos nos aferrar ao que é difícil. Tudo que vive e se aferra ao difícil, tudo na natureza cresce e se defende a seu modo e se constitui em algo próprio a partir de si, procurando existir a qualquer preço e contra toda resistência. Sabemos muito pouco, mas que temos de nos aferrar ao difícil. É uma certeza que não nos abandonará. É bom ser solitário, pois a solidão é difícil. O fato de uma coisa ser difícil tem de ser mais um motivo para fazê-la. Aqui é a romantização do sofrimento, né? Falando que tudo é difícil, que é difícil vale a pena. É, claro que quando você tem uma jornada árdua, a recompensa é maior, mas a gente não precisa romantizar sofrimento também. Quanto menos sofrimento pra nós, né? Pra conseguir o que a gente quer, melhor. Amar também é bom, pois o amor é difícil. Ter amor de uma pessoa por outra talvez seja a coisa mais difícil que nos foi dada. A mais extrema, a derradeira prova e provação. O trabalho para o qual qualquer outro trabalho é apenas uma preparação. Por isso, as pessoas jovens, iniciantes em tudo, ainda não podem amar. Precisam aprender o amor. Ah, eu lembro dessa parte da última vez que eu li, é bem interessante. Com todo o seu ser, com todas as forças reunidas em seu coração solitário, receoso e acelerado, os jovens precisam aprender a amar. Mas o tempo de aprendizado é sempre um longo período de exclusão, de modo que o amor é por muito tempo, ao longo da vida, solidão, isolamento intenso e profundo para quem ama. A princípio, o amor não é nada do que se chama ser absorvido, entregar-se e unir-se com uma pessoa. Pois o que seria uma união que não é esclarecido, do inacabado, do desordenado? O amor constitui uma oportunidade sublime para o indivíduo amadurecer, tornar-se algo, tornar-se um mundo para si mesmo por causa de uma outra pessoa. É uma grande exigência para o indivíduo, é uma exigência irrestrita, algo que o destaca e o convoca para longe. Apenas nesse sentido, como tarefa de trabalhar em si mesmo, escutar e bater dia e noite. As pessoas jovens deveriam fazer uso do amor que lhes é dado. A absorção e a entrega de todo tipo de comunhão não são para eles, que ainda precisam economizar e acumular por muito tempo. A comunhão é o passo final, talvez uma meta para a qual a vida humana quase não seja o bastante. Está tratando o amor como uma construção e algo que os jovens, na maioria das vezes, não estão preparados. E que talvez leve uma vida inteira e as pessoas não consigam juntar
juntar experiência e comunhão, que nem ele fala aqui, né? Para poder amar. É aí que os jovens erram com frequência, gravemente. Pelo fato de eles, faz parte de sua natureza não ter paciência alguma, e atirarem uns para os outros quando o amor vem, derramando-se da maneira como são, em todo o seu desgoverno, na desordem e na confusão. Mas o que deve ser o que deve resultar disso? O que a vida deve fazer desse acúmulo de equívocos a que eles chamam de união e gostariam de chamar de sua felicidade? E o futuro? Então cada um se perde por causa do outro, e perde o outro, e muitos outros que ainda desejariam surgir. Perdem-se nas vastidões e as possibilidades. Troca-se a aproximação e a fuga de coisas quietas, cheias de pressentimentos, por um desespero infrutífero do qual nada mais pode resultar. Nada mais do que um pouco de náusea, desapontamento e pobreza. E com isso a salvação em uma das muitas convenções que estão disponíveis em grande número, como abrigos para todos esse caminho extremamente perigoso. Nenhuma região da experiência humana é tão munida de convenções quanto essa. Salva vidas dos mais diversos, botes e boias, refúgios de todos. Os tipos foram criados pela compreensão comum, pois ela estava inclinada a considerar a vida amorosa como um prazer, pois isso tinha de torná-la fácil, barata, inofensiva e segura, como são os prazeres públicos. Aqui ele tá, como ele está tratando o amor como uma forma difícil, ele está falando que jovens que se relacionam sem amor, sem pretensão de ter um futuro juntos, ele está tratando isso como se fosse algo banal, como se fosse algo a se perder, que fazem as pessoas se perderem. E tudo bem que tem pessoas que acabam não se conectando com ninguém, não conseguindo conexões com ninguém por causa dessa visão de consumo do outro ser humano, de consumo de si mesmo, de se provar e etc e tal. Mas nem toda relação tem que ser duradoura e, tipo assim, a conexão não tem que ser é, somente a que dura 10, 20, 30 anos. Conexões breves acontecem e são fortes também, são válidas também, pelo menos na minha opinião. E nada disso joga fora, né? Nem a relação duradoura, nem a relação que. A conexão de pouco tempo, né? Nem mesmo relações que não tenham muita conexão, mas que seja apenas desejo, etc e tal. Não vejo como algo ruim também. De fato, muitos jovens que amam de modo falso, ou seja, simplesmente entregando-se, sem preservar a solidão, olha lá a solidão, vendo de novo, a maioria não passará nunca disso. É... Cadê? Sentem a opressão, perdão, de um erro e querem, de uma maneira própria e pessoal, tornar vívida e fértil a situação em que se precipitaram, pois a sua natureza lhes diz que as questões do amor de tudo que é importante são as que menos podem ser resolvidas abertamente. Segundo um acordo qualquer, são perguntas íntimas feitas de uma pessoa para outra. Perguntas que exigem em cada caso uma resposta nova, especial apenas pessoal. Mas como é que eles poderiam. Oh, caralho. Eles poderiam encontrar uma saída em si mesmos, do fundo de sua solidão já desperdiçada. Eles que se atiraram, que não se delimitam nem se diferenciam e que, portanto, não possuem nada de próprio. Ele está falando que como a pessoa se divide, ou como a pessoa se entrega sem lidar com a sua solidão, o que ela tem para dividir, né? Se ela não construiu nada, só apenas é jogada para outra. Os jovens tomam atitudes a partir de um desamparo comum e, quando querem evitar de boa vontade a convenção que se anuncia, por exemplo, o casamento, caem nos braços de uma solução menos explícita, mas igualmente convencional e mortal. Pois tudo o que existe em torno deles é convenção. Onde quer que se trate de uma comunhão precipitada e turva, todas as atitudes são convencionais. Toda relação resultante de tal mistura possui a sua convenção, mesmo que seja um pouco usual, ou seja, imoral e sem sentido comum. Até a separação seria um passo convencional, uma decisão ocasional, impessoal, sem força e sem frutos.
Quem observa com seriedade descobre que assim como para a morte, que é difícil também para o difícil amor, não se reconheceu ainda nenhum esclarecimento, nenhuma solução, nem aceno, nem caminho. Para essas duas tarefas que carregamos e transmitimos secretamente sem esclarecer, nunca se achará uma regra comum baseada em um acordo. Contudo, à medida que começamos a tentar a vida como indivíduos, com essas grandes coisas se aproximam muito de nós, os solitários. As exigências que o trabalho difícil do amor impõe ao nosso desenvolvimento são sobre-humanas, e nós, como iniciantes, não podemos estar à altura delas. Mas se preservarmos e assumirmos esse amor como uma carga e um período de aprendizado, em vez de nos perdermos em todo jogo fácil e frívolo atrás do qual as pessoas se esconderam da mais séria gravidade de sua existência, talvez se perceba um pequeno avanço e um alívio para aqueles que virão muito depois de nós, e isso já seria muito. Você vê que é uma visão quase que completamente pessimista, né? Sobre o amor dos jovens, né, no caso. No entanto, só chegamos no máximo a considerar objetivamente e sem preconceitos a relação de um indivíduo com outro indivíduo. E nossas tentativas de viver tais relacionamentos não têm nenhum modelo diante de si. Mesmo assim, há, na própria passagem do tempo, algo que ajuda a nossa iniciação hesitante. A menina e a mulher, em seu desdobramento novo e próprio, serão apenas de passagem imitadoras dos vícios e das virtudes masculinas, repetidoras das profissões dos homens. Depois da incerteza dessas transições, se revelará é que as mulheres só passaram por todos esses sucessivos disfarces, muitas vezes ridículos, para purificar sua própria essência das influências deformadoras do outro sexo. As mulheres nas quais a vida se instala e habita de modo mais imediato, frutífero e cheio de confiança, no fundo, precisam ter se honrado ou ter se tornado seres humanos mais humanos do que o homem, pois ele não passa de um ser leviano, e é mergulhado sob a superfície da vida pelo peso de um fruto carnal, que menospreza, arrogante e apressado aquilo que pensa amar. Essa humanidade da mulher, realizada em meio a dores e humilhações, virá à tona quando ela tiver se livrado das convenções do exclusivamente feminino, nas transformações de sua situação exterior, e os homens, que hoje não sentem vir ainda, serão surpreendidos e derrotados por essa humanidade. Um dia, já agora especialmente nos países nórdicos, os indícios confiáveis a favor disso são eloquentes. Um dia se encontrarão a menina e a mulher, cujos nomes não significarão apenas uma oposição ao elemento masculino, mas algo de independente, algo que não fará pensar em complemento ou em limite, apenas na vida e na coexistência do ser humano feminino. Aqui ele está falando que a mulher de um processo de emancipação da mulher, pelo que eu estou entendendo, né? É um tipo de emancipação da mulher para com o homem, que como ele vai ser derrotado, né? Por essa humanidade, por essa capacidade de amor, de superação, etc e tal. E que em algum momento o ser humano feminino vai tornar. Em algum momento a oposição ao homem, que é o que ele está falando da mulher, vai se tornar o ser humano feminino. Tal progresso transformará profundamente a vivência do amor. Agora, cheia de equívocos, trará alterações profundas, a princípio contra a vontade dos homens ultrapassados, configurando uma relação de ser humano com o ser humano, não mais de homem e mulher, de modo infinitamente delicado e discreto, certo e claro em laços atados e desatados. Será semelhante àquele que nós preparamos, lutando com esforço, portanto, ao amor que consiste na proteção mútua, na delimitação e adoção de duas solidões. Aqui, após a emancipação da mulher, ele está falando de uma relação de troca, né? De cuidado mútuo, de respeito. E ele ainda fala de relação só entre homens e mulheres. Mas enfim, esse livro é bem antigo, mas é interessante essa visão dele. E ainda isso,
Não creia que aquele grande amor que um dia se impôs ao senhor, quando garoto, perdeu-se. Será possível saber com certeza se naquele tempo não amadureceram grandes e belos desejos, propósitos dos quais o senhor vive ainda hoje? Acredito que aquele amor permanece tão forte e intenso em sua lembrança porque foi sua primeira solidão profunda, o primeiro trabalho íntimo com que o senhor elaborou sua vida. Tudo de bom para o senhor Capos, seu Iner Maria Rio. O soneto aqui tem aqui. Pela minha vida sem amargura, sem suspiro, vai uma dor sombria. Dos meus sonhos a florescência pura. É a benção do meu mais tranquilo dia. Às vezes cruzo a trilha que acompanho. A grande questão, singuaci e frio. Pequeno como a margem de um rio, do qual não ouso medir o tamanho. Caralho, ó a métrica. Então me vem um lamento, um torpor. Cinza como nas noites de verão. Céus em que raro uma estrela se acende. Minhas mãos tateiam por amor, porque gostaria de fazer uma oração, mas ela escapa à minha boca quente. Franz Carlos. O brabo tem nome. Borgby Gard, lá de Suécia. 12 de agosto de 1904. Era maio, agosto, quantos meses? Maio, junho, julho, agosto. 3 mesinhos. Quero conversar de novo com o senhor por um momento, meu caro Carlos. Embora não possa dizer quase nada que o ajude, quase nada de útil. O senhor teve muitas e grandes tristezas que passaram, e diz que mesmo esta passagem foi difícil e perturbadora. Mas, por favor, avalie se essas grandes tristezas não atravessaram seu íntimo. Se muita coisa no senhor não se transformou, se algum lugar, algum ponto do seu ser não se modificou enquanto o senhor estava triste. Só são ruins e perigosas as tristezas que carregamos em meio às pessoas para dominá-las. Como doenças que são tratadas de modo superficial e liviano, elas apenas recuam e, após uma pequena pausa, irrompem ainda mais terríveis. Essas tristezas se acumulam no íntimo e constituem uma vida não vivida, desdenhada, perdida, de que se pode morrer. Se nos fosse possível ver além do alcance do nosso saber, e ainda um pouco além da obra preparatória do nosso pressentimento, talvez suportássemos as nossas tristezas com mais confiança do que nossas alegrias, pois elas são os instantes em que algo de novo penetrou em nós. Ih, que papinho. Algo desconhecido. Nossos sentimentos se calam em um acanhamento tímido. Tudo em nós recua. Surge uma quietude e um novo que ninguém conhece. E é encontrado bem ali no meio, em silêncio. Acredito que quase todas as nossas tristezas são momentos de tensão. E sentimos como uma paralisia porque não ouvimos ecoar a vida dos nossos sentimentos e que se tornaram estranhos para nós. Isso porque estamos sozinhos com o estranho que entrou em nossa casa, porque tudo que era confiável e habitual nos foi retirado por um instante, porque estamos no meio de uma transição, em um ponto no qual não podemos permanecer. É por isso que a tristeza também passa, o novo em nós, o acréscimo entrou em nosso coração, alcançou seu recanto mais íntimo e mesmo ali ele já não está mais. Está no sangue. E não percebemos o que houve. Seria fácil nos fazer acreditar que nada aconteceu. No entanto, nos transformamos como uma casa se transforma quando chega um hóspede. Não somos capazes de dizer quem chegou. Talvez nunca cheguemos a saber. Mas vários sinais indicam que o futuro entra em nós dessa maneira, para se transformar em nós muito antes de acontecer. Por isso, é tão importante estar sozinho e atento quando se está triste, porque o instante aparentemente parado, sem nenhum acontecimento no qual o nosso futuro entra em nós, está bem mais próximo da vida do que aquele outro ponto, ruidoso e acidental, em que ele acontece como que vindo de fora. Quanto mais tranquilos, pacientes e receptivos formos, quando estamos tristes é foda. Quando estamos tristes, tanto mais profundo e mais firme o modo como o novo entre nós. Ih, filhão, tá tirando.
tanto mais fazemos por merecê-lo, tanto mais ele se torna nosso destino. Assim, quando em um dia distante o novo acontecer, ou seja, sair de nós e aparecer para os outros, estaremos intimamente familiarizados com ele e nos sentiremos próximos. É necessário que isso ocorra? É necessário é necessário, cara. E dessa maneira se dá aos poucos a nossa evolução. E não experimentemos nada de estranho, é, mas apenas aquilo que nos pertence há muito tempo. Já foi preciso modificar tantos conceitos relativos ao movimento, e também se aprenderá gradativamente que vem de dentro dos homens aquilo a que damos o nome de destino. Não se trata de algo que entra neles partindo de fora. Muitos destinos não foram absorvidos pelos homens, não foram transformados enquanto viviam neles, só por isso eles não foram identificados como algo que era proveniente dos próprios homens. Então, deixa eu dar uma pausa aqui para que ele já entrou em outro assunto, que ele estava falando da tristeza, e uma forma de encarar a tristeza como algo novo, que vem. Tá tratando a tristeza como um ponto de desequilíbrio que traz uma mudança, e que se a gente for paciente e deixar essa tristeza vir e a gente realmente viver aquela tristeza que a gente está sentindo, ele tá falando aqui, mais uma vez, para viver isso só. Mas na minha visão, acho que não precisa ser. São coisas que precisam. A gente não precisa passar sozinho, né? A gente pode dividir as mudanças e os desequilíbrios que a gente tem, às vezes é até melhor. Às vezes não, lógico, né? Tudo tem seus momentos, suas questões e tal. Mas ele tá falando para encarar a tristeza como algo que vai vir para ensinar, vai vir para trazer algo, que a gente tá mais próximo do equilíbrio seguinte do que o desequilíbrio ao infinito, saca? E aqui ele tá falando que o destino. Alguns os homens esquecem que o destino é só obra deles. Sacou? O destino não passa de uma obra dos homens. Vamos lá. O acontecimento apareceria como algo tão estranho que eles, em seu espanto confuso, julgavam que ele tinha surgido neles exatamente naquele instante, pois juravam nunca ter encontrado nada semelhante em si mesmos. Assim como, por muito tempo, os homens se enganaram a respeito do movimento do Sol. Eles ainda se enganaram quanto ao movimento do porvir. O futuro permanece firme, caro Sr. K. Mas nós nos movemos no espaço infinito. Como isso não seria difícil para nós? Voltando ao assunto da solidão, fica cada vez mais claro que, no fundo, ela não é nada que se possa escolher ou abandonar. Somos solitários. Ponto. É possível iludir-se a esse respeito e agir como se não fôssemos. É tudo muito melhor, porém, é perceber que somos solitários e partir exatamente daí. Com certeza acontecerá de sentirmos vertigens, pois todos os pontos em que nossos olhos costumam descansar nos são tirados. Não há nada, não há mais nada próximo, e toda a distância é uma distância infinita. Quem fosse retirado de seu quarto, quase sem preparação ou transição, e posto nas alturas de uma grande montanha, necessariamente sentiria algo semelhante, uma insegurança sem igual. Um abandono inominável quase, eu gosto dessa palavra inominável, quase o aniquilariam. Ele pensaria estar caindo ou sendo arrastado pelos ares ou destroçado em mil pedaços. Seu cérebro precisaria inventar uma mentira enorme para captar e esclarecer a situação de seus sentidos. É assim que se modificam. Como é que é? Para quem se torna solitário. Todas as distâncias, todas as medidas dessas modificações, há muitas que ocorrem repetidamente. Como para aquele homem no pico da montanha, surgem então imaginações inabituais e sensações estranhas, que parecem ultrapassar a medida do que se pode suportar. No entanto, é necessário que vivamos também isso. Precisamos aceitar a nossa existência em todo o seu alcance. Tudo, mesmo o inaudito, tem de ser possível nela. No fundo, é esta a única coragem que se exige de nós.
sermos corajosos diante do que é mais estranho, mais maravilhoso e mais inexplicável, entre tudo com o que nos deparamos. O fato de os homens terem sido covardes, nesse sentido, causou danos infinitos à vida, às experiências que são chamadas de fenômenos, todo o suposto mundo dos espíritos, a morte, todas essas coisas tão familiares para nós, foram tão excluídas da vida por meio de uma atitude cotidiana defensiva. E os sentidos, é, com os quais poderíamos aprendê-las se atrofiaram. Sem falar em Deus. Mas o medo do inexplicado não empobreceu apenas a existência individual. Também as relações entre as pessoas foram limitadas por ele, como que transferidas do leito de um rio infinitas possibilidades para um local ermo da margem, onde nada acontece. Aqui ele está falando que como a gente se protege e corre antes da morte e até o entendimento de Deus, a gente acaba ficando incapaz de viver essas coisas de uma forma mais natural, mais saudável, mais reconfortante. Pois não é apenas a indolência, porra, pois não é apenas a indolência, amigão, meu Deus, que faz as relações humanas se repetirem de modo tão monótono, sem a renovação do caso a caso. É a timidez diante de qualquer experiência nova, imprevista, para a qual não nos consideramos amadurecidos. Mas apenas quem está pronto para tudo, que não exclui nada, nem mesmo o mais enigmático, viverá a relação como uma outra com uma outra pessoa, como algo vivo irá até o fundo de sua própria existência. Pois se pensamos a existência do indivíduo como um cômodo de dimensões maiores ou menores, revela-se que a maioria de nós só chega a conhecer um canto de seu quarto, um local perto da janela, uma faixa na qual anda para lá e para cá. Contudo, é muito mais humano do que essa segurança, aquela incerteza cheia de perigos, que leva os prisioneiros dos contos de Poe a tatearem as formas de seus cárceres aterrorizantes e não serem alheios aos horrores indizíveis de sua permanência ali. E, no entanto, nós não somos prisioneiros. Não há armadilhas e emboscadas armadas em torno de nós. Nada que nos devesse angustiar ou perturbar. Estamos lançados na vida como no elemento ao qual correspondemos melhor. Além disso, nos tornamos, por meio de uma adaptação de milhares de anos, tão semelhantes a essa vida que, por um mimetismo afortunado, se nos mantivermos quietos, quase não nos diferenciamos daquilo que nos cerca. Não temos motivo algum para desconfiar de nosso mundo, pois ele não está contra nós. Caso possua terrores, são nossos terrores. Caso surjam abismos, esses abismos pertencem a nós. Caso existam perigos, então precisamos aprender a amá-los. E orientamos a nossa vida segundo aquele princípio que nos aconselha e nos aferrarmos sempre ao que é difícil, o que agora nos parece ser muito estranho se tornará o que há mais familiar e confiável. Como poderíamos esquecer aqueles antigos mitos que se encontram nos primórdios de todos os povos? Os mitos sobre os dragões que, no último momento, transformam-se em princesas. Talvez todos os dragões de nossas vidas sejam princesas. Só esperam nos ver um dia belos e corajosos. Talvez todo o terror não passe, em última instância, do desamparo que requer nossa ajuda. Assim, não é preciso se assustar, meu caro cabo. Quando uma tristeza se ergue à sua frente, tão grande como o senhor nunca viu, quando uma inquietação passa por sobre as suas mãos e perpassa todas as suas ações como a luz e as sombras das nuvens, é preciso pensar que acontece algo com o senhor. Que a vida não o esqueceu, que ela segura sua mão e não o deixará cair. Porque o senhor pretende excluir de sua vida qualquer inquietude, qualquer dor, qualquer melancolia, sem saber o que essas circunstâncias realizam? Por que perseguir a si mesmo com essas perguntas? De onde pode vir tudo isso e para onde vai? No entanto, o senhor sabe que está em meio a transições e não desejaria nada mais do que se transformar. é, do que se transformar, carai. Se algum dos seus procedimentos for destino, considere que a doença
é um meio com o qual o organismo se liberta dos corpos estranhos. Por isso é apenas preciso ajudá-lo a estar doente, a assumir ter sua doença por completo, pois é esse o seu curso natural. Agora acontece tanta coisa em seu íntimo, meu caro Capos. É preciso ter paciência como um doente e ter confiança como um convalescente, pois talvez o Senhor seja ambas as coisas, mas ainda o Senhor também é o médico que tem de tratar de si mesmo. Mas em toda doença há muitos dias em que o médico não pode fazer nada além de esperar. E é isso mais do que qualquer outra coisa que o Senhor, por seu próprio médico, precisa fazer agora. Não se observe demais. Não tire conclusões demasiado apressadas daquilo que lhe acontece. Deixe simplesmente as coisas acontecerem, senão facilmente chegará a considerar com censuras morais o seu passado. Naturalmente tem participação em tudo aquilo com que o Senhor se depara agora. Mas dos erros, desejos e nostalgias de seu tempo, de menino, o que atua agora em sua pessoa não é o que o Senhor tem na memória e reprova. As relações. Cadê o. Ah, tá ali. As relações extraordinárias de uma infância solitária e desamparada não são tão difíceis, tão complicadas, submetidas a tantas influências e ao mesmo tempo tão desligadas de todas as circunstâncias reais da vida, que quando surge um vício não se deve dar a ele sem mais o nome de vício. Em geral, é preciso ter muito cuidado com os nomes. Muitas vezes é o nome de um crime que destrói uma vida, não a própria ação, pessoal e inominada. Talvez fosse uma necessidade muito determinada dessa vida e pudesse ser acolhida sem esforço por ela. O dispêndio de energia só, só lhe parece tão grande porque o Senhor superestima a vitória. Não é ela grandiosa, é a realização que o Senhor pretende ter conseguido, embora tenha razão com relação a seu modo de sentir. O grandioso é o fato de haver algo ali que o Senhor pôde colocar no lugar daquele engano. Algo de verdadeiro e real. Sem isso, mesmo a sua vitória teria sido apenas uma reação moral, sem um significado amplo, mas dessa maneira ela se tornou uma parcela da sua vida. Da sua vida com o Senhor Capos. Oh, caro Senhor Capos, carai. Na qual estou fazendo, na qual penso fazendo tantos votos. Lembra-se de que como essa vida aspirava desde a infância pelos grandes. Veja como ela agora parte do grande para aspirar pelos maiores. É por isso que ela nunca deve. Como é que é? Por isso que ela nunca deixa de ser difícil, entende? Mas também é por isso que nunca deixará de crescer. Se ainda posso acrescentar algo, é o seguinte: não acredite que quem procura consolá-lo vive sem esforço, em meio às palavras simples e tranquilas que às vezes lhe fazem bem. A vida dele tem muita labuta e muita tristeza. Permanece muito atrás dessas coisas. Se fosse de outra maneira, nunca teria encontrado aquelas palavras. Seu Rainer Maria Rita. Eu vou encerrar por aqui. Falta o quê? Uma, duas. Ah, não vou encerrar não, velho. Eu vou dar uma pausa. Faltam duas cartinhas só. Vou dar um 10 aqui. E falar um pouquinho sobre essa carta que é a maior de todas, né? Aqui ele tá, mais uma vez, indicando a tristeza como um movimento natural da vida. Que ela vai vir. Tem momentos que virão, que são tristes ou então são, não que sejam tristes, mas que sejam problemas para resolver. E ele tá indicando que o Capos não se esconda disso. Mas que também não se apresse, não se afobe e que ele, como chama? Ele aprenda a conviver com esses momentos e saber que são momentos que fazem parte da vida, que o luto faz parte da vida, né? O luto em suas diversas interpretações, né, que eu tô falando.
com problemas e também quando a gente faz merda, e também quando a gente tá passando por alguma merda, e também quando alguém próximo de nós tá passando por alguma merda, a gente não tem o que fazer. E tá indicando que, mesmo que a gente passe por esses momentos, que a gente absorva, aprenda com isso, né? Que isso é um movimento para algo maior, que a gente, quando era criança, aspirava os grandes, e agora estamos aspirando os maiores. Por isso que a dificuldade nunca acaba. Mas a dificuldade nunca acabando quer dizer que a gente nunca para de crescer. É uma visão interessante, é bem, sim, é bem ideológica, né? Mas é um jeito de encarar a vida como eternos problemas e eternas resoluções, onde a gente fica maior, maior, maior e nunca acaba. Mas estou muito cansado para isso. Para mim, é um momento que fica mais de boa e a gente tem que aprender a usufruir também. Não que esses problemas não vão mais existir, mas que a gente aprenda a usufruir na vida e não pensar só em problemas para resolver. Vamos lá, para a penúltima carta. Uruborg Jon Sered, Suécia. O sotaque. 4 de novembro. Já estamos em novembro de novo. 1904. Meu caro Sr. Capos, nesse período que passou sem carta alguma, ora eu estava em viagem, ora tão ocupado que não pude escrever. Mesmo hoje, me é penoso fazê-lo. E Já o quê? Precisei escrever muitas cartas, de modo que minha mão está cansada. Se pudesse ditar, lhe diria muita coisa, mas por escrito aceite poucas palavras em resposta à sua longa carta. Penso com frequência no senhor, e com tal concentração em meus votos, que isso certamente o ajudaria de alguma maneira. Mas duvido que muito. Mas duvido muito que minhas cartas possam servir de auxílio. Não me diga que sim, que elas são uma ajuda. Receba-as com tranquilidade, sem muitos agradecimentos, e permita-nos esperar o que está por vir. Ok. Talvez não adiante eu examinar palavra por palavra a sua carta. Longe? Palavra por palavra. Eita porra. Palavra por palavra a sua carta, pois não há novidade no que poderia dizer acerca de sua tendência para a dúvida ou de sua incapacidade de harmonizar a vida interior e a exterior, ou acerca de tudo mais que uma tormenta. É sempre o que eu já disse. Sempre o desejo. Cara, tu não entendeu ainda, pô? Sempre o desejo de que o Senhor descubra em si mesmo paciência o bastante para suportar a simplicidade, ou para suportar, e simplicidade o bastante para acreditar. Que o Senhor ganhe mais e mais confiança para aquilo que é difícil, para a sua solidão em meio aos outros. De resto, deixa a vida acontecer, tipo assim, relaxa, caralho. Acredite em mim, a vida tem razão em todos os casos. Quanto aos sentimentos, são puros todos os sentimentos que o Senhor acumula e eleva. Impuro é o sentimento que abrange apenas um lado de seu ser e assim o desfigura. Tudo o que o Senhor pode pensar a respeito de sua infância é bom. Tudo o que faz do Senhor mais do que foi até agora, em suas melhores horas é correto. Toda a intensificação é boa, caso esteja em todo o seu sangue, caso não seja embriaguez, nem obscuridade, mas a alegria da qual se enxerga o fundo. Entende o que quero dizer? Suas tendências para a dúvida pode se tornar uma boa qualidade se o senhor a educar. Essa parte quando eu li eu falei, caralho, vamos lá, vamos ler aqui que eu quero aprender também. Ela precisa se tornar saber. Precisa se tornar crítica. Pergunte a ela. A cada vez que quiser estragar algo seu, porque algo é feio, exija provas dela. Teste-a. E o senhor talvez a deixe indecisa e confusa, talvez revoltada. Mas não desista. Reivindique argumentos e age assim, de modo atento e coerente, a cada vez. Dessa maneira chegará o dia em que sua dúvida se converterá de uma destruidora em sua maior colaboradora. É, talvez a mais esperta no meio de tudo aquilo que trabalha na construção de sua vida.
Isso é tudo que sou capaz de lhe dizer hoje, caro Sr. K. Mas lhe envio juntamente uma cópia de um pequeno poema que foi publicado na Deutsche Arbeit de Praga. Nele continuo a lhe falar sobre a vida e a morte, sobre o quanto ambas são grandes e magníficas. Seu Rainer Maria Rilke. Aqui é legal. Essa parte que eu achei bem foda quando eu li, e acho foda agora, que ele tá falando sobre toda essa tendência, a dúvida que a gente tem, ainda mais a gente que é novo, saber se a gente tá fazendo algo certo, se as coisas que a gente faz são boas, ou é tudo uma bosta, que a gente tá fazendo uns bagulho feio, nada a ver. E ele tá trazendo a visão que, tipo assim, calma, tipo, toda vez que você se questionar sobre algo, ou que você querer desfazer de algo, questione essa dúvida, ponha ela à prova, peça provas dessa dúvida do porquê que você tá decidindo aquilo. Isso vai te dar raiva e vai te deixar revoltado e te dê mais dúvidas, talvez, mas em um momento, esse autoquestionamento vai se tornar uma maneira de você decidir e vai se tornar uma balança. Sacou? Isso aqui eu achei bem da hora, velho. Sinceramente, achei muito da hora. Essa é a última carta, você fala? Última carta, vamos lá. Paris, dia posterior ao Natal. Já estamos no Natal. Nossa, 1908? 4 anos depois? 4 anos depois, velho. O senhor deve saber, caro senhor Capos, como estou alegre por ter em mãos esta sua bela carta. As notícias que me dá, reais e explícitas, como são desta vez. Agora que eu tô pensando, né, mano? Eu tô lendo cartas de um cara de um século atrás, louco. Isso é muito, 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 muito. E o cara tá me ensinando, sacou? Isso aí é muito foda. As notícias que me dá, reais e explícitas, como são desta vez, parecem-me boas. E quanto mais considero o assunto, mais as percebo como sendo boas de fato. Na verdade, pretendia lhe escrever isso para a noite de Natal. Pretendia lhe escrever isso para a noite de Natal, mas em função do trabalho variado ao qual dedico minha vida, ininterruptamente neste inverno. A velha festa chegou tão depressa que mal tive tempo para tomar as providências necessárias, muito menos para escrever. Entretanto, pensei no senhor. Vou levantar mais isso aqui que tá tudo curvado aqui. Entretanto, pensei no senhor. Muitas vezes nesses dias festivos. E fiquei imaginando como devia estar em seu forte solitário. Entre as montanhas isoladas, sobre as quais se precipitam aqueles grandes ventos do sul como se quisessem devorá-las, deve ser imenso o silêncio em que tais ruídos e movimentos têm lugar. E quando se pensa que a tudo isso ainda se acrescenta a presença do mar longínquo, ressoando talvez como o tom mais íntimo daquela harmonia pré-histórica. Só se pode desejar ao Senhor que, cheio de confiança e paciência, deixe trabalhar em sua pessoa a grandiosa solidão. Aqui ele está se repetindo, né? Que não poderá, que não poderá mais ser arriscada de sua vida. Essa solidão permanecerá e atuará de modo decisivo e sutil em tudo que o Senhor tem a experimentar e fazer, como uma influência anônima, como o sangue de antepassados que percorre as nossas veias continuamente, compondo com o nosso próprio sangue o que somos de único e irrepetível a cada nova guinada da nossa vida. Sim, alegra-me que o Senhor tenha essa existência firme e manifesta. Esse título, esse uniforme, esse serviço, tudo de palpável e de delimitado que, em tais circunstâncias, com uma guarnição isolada e não muito numerosa, ganha seriedade e necessidade. Acima do caráter brincalhão e da vadiação que fazem parte da profissão militar e virou militar. Tudo isso significa uma aplicação diligente e não só permitir, mas justamente educa uma atenção independente. O fato de nos encontrarmos em situações que trabalham em nós, que de tempos em tempos nos põem diante de grandeza e de grandes coisas da natureza, é tudo o que se faz necessário. Também a arte é apenas um modo de viver, e é possível se preparar para ela, sem saber.
vivendo de uma maneira ou de outra. Em tudo que é real, há mais proximidade dela. Hã? Em tudo que é real, há mais proximidade dela do que nas falsas profissões semi-artísticas que, ao simular uma proximidade da arte, na prática negam e atacam a existência de qualquer arte. Por exemplo, todo jornalismo faz isso. Assim como quase toda crítica, há 3/4 do que se chama e pretende ser chamado de literatura. Alegre-me, em suma, que o senhor tenha superado o perigo de cair nessa armadilha e se encontre em meio a uma realidade bruta, solitário e corajoso. Espero que o próximo ano mantenha assim e o fortaleça. Sempre seu Maria Milk. Renner Maria Hilke, porra. Assim finalizamos a última carta. É quase que uma despedida e um parabéns, né? Tipo assim. E não é porque ele tá no exército que ele vai deixar de ser arte ou fazer arte. Então que muitas profissões semi-artísticas acabam matando a arte. E quando eu li isso aqui, quando eu li a primeira vez, quando eu li agora, eu sinto que é uma conversa, velho. Assim, é realmente uma conversa, né, cara? Mas, tipo assim, eu sinto que eu tô conversando com ele e é um cara mais velho, passando a visão de mundo dele. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que não, tem coisas que eu aprendo. E, de qualquer forma, é um livro que eu gostei muito de ler, sinceramente. E reler agora, né, gravado. E é isso, velho. Mais um livro finalizado. Eu não. Tô, porra, achei que eu nunca ia terminar nem o primeiro livro. Tô terminando o segundo. Tô feliz pra caralho. E obrigado pra quem acompanhou. Quem vai acompanhar. E é isso, mano. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Continue, seja uma pessoa amável. Abrace seu pai, sua mãe, se você não tiver ele. Se não, quem está com você, seu irmão. Ame, esteja presente. É, não só para os outros, mas para si mesmo. Busque. Busque conhecimento. Não, cara. Busque. Busque ser feliz, velho. E é isso, mano. Tamo junto. Muito obrigado por acompanhar. É nóis.